Bom dia, amados. Tive aqui uma queda de internet e voltamos agora. Então, oi Marcelo, oi Denise. Para quem não sabe, a gente está lendo esse livro, Mensagem do Outro Lado do Mundo, de Marlo Morgan. Salve, bom dia. Eu ontem não parei, não consegui parar para fazer a leitura. Peço desculpa a vocês, porque a gente está, numa sequência de ler um pouquinho todos os dias. Eu acho que mais 2 dias no máximo a gente acaba. É a história de uma americana que foi a um encontro com aborígenes na Austrália. Ela já morava na Austrália, desenvolvia projetos. Tem gente dando boa noite ali. Ou está em outro país, ou se confundiu com o ciclo da natureza. E aí a Marlo Morgan é convidada, para um encontro com os aborígenes e é surpreendida com um convite para fazer uma travessia pelo deserto australiano. Então esse livro é incrível. Primeira vez que eu li, ele me impactou demais. Eu já li outras vezes e agora estou lendo junto com vocês. Eu resgatei esse livro que estava emprestado. Antes de conseguir resgatar, até procurei na internet para comprar, e não está disponível. Isso me encorajou a fazer essa leitura porque não basta falar do livro, ele não está disponível, não tem estoque. Ele é um livro mais antigo, não sei de que ano, mas eu li há uns 15 anos atrás, a primeira vez. Então vamos seguir nossa leitura, depois a gente pode comentar um pouco, porque muito raramente eu paro enquanto leio para comentar alguma coisa e principalmente no final a gente conversa. Eu acho que isso é o gostoso da gente estar lendo junto, Poder falar sobre o que a gente leu. Aliás, eu tenho participado de grupos de estudo, de leitura, inclusive fiz uma leitura do meu livro A Natureza Oculta e Iluminada no Zoom, foi incrível, mas como é um livro maiorzinho, assim, com 300 e tantas páginas, demorou um tanto, a gente lia uma vez por semana, então eu estou dando um tempo, mas é possível que eu faça de novo um grupo do meu segundo livro. Do primeiro livro está aqui no Instagram, do Medo do Sucesso, está aí disponível para quem quiser. É muito interessante, é um livro portal, assim, que abre muitas percepções. Isso não é uma coisa que eu estou falando, assim, que eu acho bom falar, é um testemunho que as pessoas que leem vêm compartilhar comigo. Então, eu recomendo, tá aqui no canal. E vamos lá. A nossa leitura de hoje. Vamos ver se a gente acaba hoje ou se ainda vai ter mais um dia. Capítulo 21, no front. O sol despontou e com ele o calor instantâneo. Nessa manhã o ritual foi especial. Fui colocada na posição central do semicírculo, de frente para o leste. Ota disse-me para reconhecer a unicidade divina da minha própria maneira e enviar minha prece à graça do dia. Ao terminar a cerimônia, enquanto nos preparávamos para a marcha, fui avisada de que era minha vez de conduzir. Eu caminharia na frente e guiaria a tribo. Mas não posso, eu disse. Não sei onde estamos indo, nem como descobrir alguma coisa. Agradeço o convite, mas não posso conduzi-los. Você deve ouvir. Está na hora. Para conhecer seu lar, a terra, todos os seus níveis de vida, sua relação com todas as coisas visíveis e invisíveis, deve conduzir. É bom caminhar por um tempo como o último de um grupo e é admissível passar o tempo misturando-se no meio, mas, por fim, todos devem, em algum momento, dirigir. Não há como entender o papel da liderança se não assumir essa responsabilidade. Todos devem vivenciar todos os papéis em algum momento, sem exceção, mais cedo ou mais tarde, se não nessa vida, em algum tempo. A única maneira de passar em um teste é fazer o teste. Todos os testes, em todos os níveis,
são sempre repetidos, de uma maneira ou de outra, até que você passe. Assim iniciamos a marcha comigo na posição de guia. Era um dia muito quente. A temperatura parecia estar acima dos 38 graus. Ao meio-dia, paramos e usamos nosso material de dormir para fazer sombra. Depois de passar do ponto culminante do calor, retomamos a marcha até bem mais tarde do que habitualmente. Nenhuma planta e nenhum animal apareceram em nosso caminho para serem agraciados com nossa refeição. Não encontramos água. O ar permanecia um vácuo quente e imóvel. Finalmente desisti e decidi que pararíamos por aquele dia. À noite pedi ajuda. Não tínhamos comida nem água. Pedi a Ota, mas ele me ignorou. Pedi a outros, sabendo que não entenderiam minha língua, mas que compreenderiam o que dizia meu coração. Eu dizia: ajude-me, ajude-me. Repeti isso várias vezes, mas ninguém respondeu. Em vez disso, falaram sobre como cada pessoa, em algum momento, caminha na retaguarda. Comecei a pensar em até que ponto as pessoas que viviam nas ruas, os desabrigados dos Estados Unidos, não consentiam em permanecer vítimas. Certamente, combinar-se no centro é a posição que a maioria dos americanos tende a assumir. Não muito rico, não muito pobre, não mortalmente doente, mas não completamente sadio. Não moralmente puro, mas de algum modo evitando cometer um crime sério. E mais cedo ou mais tarde buscamos a fé. Devemos dirigir, nem que seja para nos tornarmos responsáveis por nós mesmos. Adormeci lambendo meus lábios rachados, com a língua entorpecida e ressequida. Era difícil dizer se me sentia zonza e com vertigem por causa da fome, da sede, do calor ou da exaustão. Caminhamos mais um dia sob minha liderança. De novo o calor era causticante. Minha garganta estava fechada, impossibilitando que eu engolisse. Minha língua, de tão ressecada, estava quase entrevada e parecia inchada, muito maior que originalmente, uma esponja seca entre os dentes. Era difícil respirar. Ao forçar a entrada do ar, quente em meu peito, comecei a valorizar como essas pessoas haviam descrito a bênção que receberam ao terem um nariz semelhante ao da coala. O nariz grande e as narinas amplas estavam mais aptos a lidar com a temperatura que pairava no ar que meu pequeno nariz europeu. O árido horizonte tornava-se cada vez mais hostil. Parecia desdenhar a humanidade, não pertencer aos homens. A terra vencera todas as batalhas contra o progresso, e agora parecia considerar a vida uma estranha. Não havia estradas, não se viam aviões, nem mesmo os rastros de criaturas. Se a tribo não se ajudasse logo, certamente todos morreríamos. Nosso passo era lento, doído. À distância, víamos uma pesada e escura nuvem. Era uma tortura que estivesse tão distante, de modo que não conseguiríamos caminhar rápido bastante para receber a dádiva generosa que encerrava. Sequer conseguíamos nos aproximar o suficiente para partilhar o privilégio da sombra. Só podíamos vê-la tão distante e saber que a vida com água resistia diante de nós como uma cenoura balançando diante de um burro. A certa altura gritei, talvez para mostrar a mim mesma que conseguia, talvez simplesmente por desespero, mas foi inútil. O mundo apenas absorveu o som como um monstro extasiado. Água fresca em miragem de lagos ante meus olhos, mas, quando me aproximava, era sempre apenas areia. O segundo dia transcorreu sem comida, água ou ajuda. À noite senti-me exausta, doente e desanimada, até para usar o travesseiro de pele. Acho que desmaiei em vez de adormecer. Na terceira manhã, dirigi-me a cada um do grupo, aos 62, e ajoelhada, supliquei tão alto quanto o meu corpo agonizante permitia. Por favor, me ajude. Por favor, salve-nos. Era muito difícil falar.
pois acordava com a língua tão seca que se colara na parte interna da bochecha. Eles me ouviram e olharam com atenção, mas permaneceram apenas sorrindo. Tive a impressão de que pensavam: também estamos com fome e sede, mas essa é a sua experiência. Por isso a apoiamos totalmente no que deve aprender. Ninguém se ofereceu para ajudar. Nossa, aqui tem uma lição muito, muito forte, né? Cada um tem que aprender a ocupar o seu lugar de guia, né? A ocupar o seu lugar de líder, de capacidade de dirigir a própria vida, no mínimo, dirigir a própria vida. Andávamos e andávamos. O ar estava parado, o mundo era completamente inóspito. A aprovação parecia representar uma provocação contra a minha intrusão. Não recebia ajuda, não tinha saída. Meu corpo estava entorpecido com o calor e se tornava insensível. Tupã, para de fazer barulhinho para tia Ingra. Fiquei com a minha sandália, tá? Gente, Tupã tá aqui, querendo chamar atenção. Eles me ouviram e olharam com atenção, mas permaneceram apenas sorrindo. Tive a impressão de que pensavam: também estamos com fome e sede, mas essa é a sua experiência, por isso a apoiamos totalmente no que deve aprender. Ninguém se ofereceu para ajudar. Andávamos e andávamos. Vem cá, dá pra tia Inga, dá. Vem cá, vem cá. Vem cá, seu malandro. Ai, 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 ai. Pronto, confisquei o brinquedo. Andávamos e andávamos, o ar estava parado, o mundo era completamente inóspito. A provação parecia representar uma provocação contra a minha intrusão. Não recebia ajuda, não tinha saída. Meu corpo estava entorpecido com o calor e se tornava insensível. Eu estava morrendo. Eram os sinais da desidratação fatal. Era isso. Eu estava morrendo. Meus pensamentos saltavam de um assunto para outro. Recordei minha juventude. Papai trabalhava duro para Santa Fé Railway. Ele era tão bonito. Em nenhum momento de minha vida se negou a dar amor, apoio e estímulo. Mamãe estava sempre em casa, disponível para nós. Lembro-me dela alimentando os vagabundos, que sabiam que de todas as casas na cidade, essa era a única que não os rejeitava. Minha irmã era uma excelente aluna, tão bonita e popular, que a observava com prazer enquanto se arrumava para sair. Quando cresci, quis ser exatamente como ela. Via mentalmente meu irmão menor abraçando o cachorro e se queixando que as garotas na escola queriam segurar sua mão. Quando pequenos, nós três éramos muito amigos. Defenderíamos um ao outro em qualquer circunstância. Mas com o tempo, fomos nos afastando. Nesse dia, eu soube que eles nunca sentiriam o meu desespero. Eu tinha lido que quando se está morrendo, sua vida toda passa em um relance por sua mente. Minha vida não atravessava meu cérebro exatamente como em um vídeo, mas eu aprendia as recordações mais estranhas. Podia me ver na cozinha, enxugando os pratos e soletrando as palavras. A mais difícil foi ar-condicionado. Via-me apaixonada por um marinheiro e a igreja que nos casamos, meu primeiro filho e depois minha filha. Lembrei-me de todos os meus empregos, escolas, educação e então me dei conta de que morria no deserto da Austrália. O que queria dizer isso? Eu tinha realizado o propósito de minha vida? Deus, disse a mim mesma, ajude-me a compreender o que está acontecendo. A resposta veio instantaneamente. Eu viajara 10.000 milhas da minha casa, na América até ali,
mas não mexera em uma polegada de meu pensamento. Viera de um mundo do lado esquerdo do cérebro. Fui criada com lógica, julgamento, leitura, escrita, matemática, causa e efeito. Ali eu estava, na realidade, do lado direito do cérebro, com pessoas que não usavam nenhum dos chamados conceitos educacionais importantes e civilizados. Eram mestres do lado direito do cérebro, usando criatividade, imaginação, intuição e conceitos espirituais. Não achavam necessário verbalizar a comunicação. Esta era feita através do pensamento, da oração, da meditação ou de como prefira chamá-lo. Eu suplicara ajuda oralmente, como devem ter me achado ignorante. Qualquer pessoa real pediria em silêncio, mente a mente, coração a coração, indivíduo e consciência universal que mantém a vida unida. Até esse momento eu me considerara diferente, separada, isolada das pessoas reais. Eles sempre diziam que somos um só e que vivíamos na natureza como um uno, mas até então eu fora uma observadora. Eu tinha me mantido à parte, tinha de me tornar una com eles, com o universo e me comunicar como fazem as pessoas reais. E assim o fiz. Disse mentalmente: obrigada, a fonte dessa revelação, e gritei em minha mente: ajude-me, por favor, ajude-me. Usei as palavras que a tribo usava todas as manhãs. Se é para o meu bem mais elevado e o bem da vida em todos os lugares, deixe-me aprender. Ocorreu-me o pensamento: coloque a pedra em sua boca. Olhei em volta, não havia pedras. Caminhávamos sobre a areia fina da ampulheta. Insistiu: coloque a pedra em sua boca. Então me lembrei da pedra que escolhera e que guardara entre os seios. Estava lá há meses. Esquecera-me dela. Eu a peguei e coloquei na boca. Deixei-a rolar e, como que por milagre, começou a gerar umidade. Podia sentir que recuperava a capacidade de engolir. Havia uma esperança. Talvez eu não morresse. Obrigada, 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 disse em silêncio. Eu teria chorado, mas meu corpo não tinha umidade suficiente para produzir lágrimas. Assim prossegui pedindo ajuda em silêncio. Eu posso aprender. Farei tudo o que é necessário. Apenas me ajude a encontrar água. Não sei o que do vapor, neblina, chuva, neve, orvalho, nutritiva, em expansão, ilimitada. Eu era todas as imagens possíveis da água. Atravessamos uma planície plana até onde a vista alcançava. Só se via um pequeno e trigueiro monte, uma duna de areia de cerca de 2 metros de altura, com uma saliência rochosa no cume. Parecia deslocada na paisagem descampada. Escalei-a com os olhos meio fechados por causa da luz ofuscante, quase em transe, e sentei-me sobre a pedra. Olhei para baixo e logo ali, diante de mim, todos os 62 amigos incondicionalmente amados, meu esteio, tinham parado e olhavam para mim com um sorriso de orelha a orelha. Francamente, sorri de volta. Então, estendi a mão esquerda para trás
para me apoiar e senti algo úmido. Minha cabeça girou bruscamente. Ali atrás de mim, na saliência em que estava sentada, havia um tanque de pedra de cerca de 3,5 metros de diâmetro e 60 centímetros de profundidade, com água cristalina, oriunda da sarcástica nuvem de chuva do dia anterior. Nossa, peraí. Peraí, gente. Eita, que incrível isso. Acredito realmente que estive mais próxima do Criador com esse primeiro gole de água tépida do que com qualquer hóstia que já recebera ao comungar em uma igreja. Sem relógio, não tenho certeza do tempo decorrido, mas calculo que não tivesse levado mais de 30 minutos do momento em que eu começara a ser água até mergulharmos nossas cabeças no tanque e gritarmos de alegria. Enquanto celebrávamos o sucesso, um réptil... Nossa, peraí. Enquanto celebrávamos o sucesso, um réptil gigantesco aproximou-se. Era enorme, parecia-se com algo do tempo pré-histórico. Não era nenhuma ilusão, era real. Nada podia ser mais oportuno para o jantar do que essa criatura que parecia de ficção científica. A carne causou aquela euforia que domina as pessoas em banquete. Nessa noite, compreendi pela primeira vez a crença da tribo na relação da terra com as características de ancestrais. A nossa sorte gigantesca e rochosa parecia ter irrompido através da planície, e bem podia ser um seio nutritivo de algum parente, sua consciência orgânica transformada em matéria inorgânica para salvar nossas vidas. Privadamente batizei o montículo de Georgia Caterine, nome de minha mãe. Contemplei a vastidão do mundo que nos cercava e, agradecendo, finalmente compreendi que o mundo é o lugar de abundância. Está repleto de pessoas gentis e solidárias, com que podemos compartilhar a vida, se assim permitirmos. Há alimento e água para todos os seres, se estivermos abertos a receber e a dar. Mas, acima de tudo, agora valorizava a orientação espiritual abundante, disponível em minha vida. A ajuda sempre era viável em qualquer situação difícil, inclusive na passagem rápida pela morte e no próprio ato de morrer. Agora que eu tinha passado pela experiência de fazer a minha própria maneira. Eu vou ler de novo esse último parágrafo. Contemplei a vastidão de mundo que nos cercava e, agradecendo, finalmente compreendi que o mundo é o lugar de abundância. Está repleto de pessoas gentis e solidárias com que podemos compartilhar a vida, se assim permitirmos. Há alimento e água para todos os seres, se estivermos abertos a receber e a dar. Mas, acima de tudo, agora valorizava a orientação espiritual, abundante, disponível em minha vida. A ajuda sempre era viável em qualquer situação difícil, inclusive na passagem rápida pela morte e no próprio ato de morrer, agora que eu tinha passado pela experiência de fazer a minha própria maneira. Deixa eu dar uma paradinha aqui para respirar, gente. Esse livro me toca profundamente. Eu não sei porquê. Não sei se é assim para todo mundo. Não sei se é assim para vocês. Eu agora até sinto de pedir para vocês que, seja quem está aqui agora, seja quem vai assistir depois,
que vocês coloquem aí no chat se esse livro toca vocês assim como me toca, porque, nossa, faz muito sentido. Tudo que a Marlo Morgan experiencia nessa tribo, todo esse desafio que ela está atravessando. Desculpem, tá? E principalmente o final desse capítulo, quando ela fala que existem pessoas, nas palavras dela, que o mundo está repleto de pessoas gentis e solidárias, com que podemos compartilhar a vida, se assim permitirmos. Ontem eu conversava com o Fernando, meu amigo, que a gente está dividindo a casa. Eu falava exatamente isso para ele. Como tem gente maravilhosa nesse mundo, assim. Como eu tenho encontrado com pessoas com quem eu sei que eu posso contar. E como eu tenho me colocado também à disposição de muitas pessoas. Então, assim, essa troca tem... Tá difícil. De alguma maneira eu tô canalizando, né? A gente fala no xamanismo que o choro é uma limpeza muito, muito alta. E de alguma maneira eu estou aqui canalizando essa limpeza nesse momento de desafio coletivo. Então, como eu ia dizendo, o mundo está repleto de pessoas incríveis, de pessoas solidárias, de pessoas de bom coração, de boa vontade. E eu sinto que essa travessia que todos nós estamos fazendo tem amolecido, tem suavizado, tem quebrado a pedra do nosso coração, cada vez mais. A gente está sendo muito desafiado, todos nós. Eu também, inclusive a semana passada, essa semana também, eu tive que enfrentar alguns desafios na minha vida pessoal. E eu acho que é por isso que essa parte aqui está me tocando tanto. Porque eu me dei conta, né? Eu falo tanto de desafio, da gente encarar os desafios, da gente transcender os desafios. Mas quando é de fato um desafio daqueles que vai fazer a gente dar um salto evolutivo na nossa vida, ele não vem com cara de desafio, não vem com cara de teste do game. Ele vem com cara de uma grande muralha, assim, de algo muito grande. E faz com que a gente até queira fugir daquilo. Assim, a gente chega a pensar, estou falando de mim, né, dessa experiência, quando vem um desafio realmente que vai fazer diferença ao ser transcendido, ele vem assim como algo que a gente até deve fugir, porque inconscientemente a gente está com medo. E foi o que aconteceu, assim, aconteceu uma situação que eu quase fugia dela, que eu tive assim uma desculpa, né? Eu me dei uma desculpa de fuga, que era assim, eu acho que eu não preciso encarar isso, eu acho que eu devo me preservar, né, dessa experiência, eu acho que eu devo evitar essa experiência. E aí eu continuei olhando para aquela experiência e percebi que aquilo seria uma fuga, né? Se eu não encarasse, seria uma fuga, com a desculpa de eu estar evitando algo que pudesse me machucar. Mas isso é uma investigação muito fina, assim. Eu percebi que eu deveria, de fato, me colocar naquela situação. Que esse é o verdadeiro desafio que vai me fazer crescer.
Então, quando a gente encara os desafios do dia a dia, né, que são absolutamente válidos e necessários, mas são menores, a gente não está dando aquele super salto que a gente pode dar. A gente está, sim, evoluindo, passinho a passinho. Os desafios do dia a dia são menores e eles vão nos preparar para desafios maiores, né? Mas na hora que dá o medão, que a gente pensa em evitar uma situação, é essa situação que a gente deve encarar. Essa é a grande prova, né? De entrega, de confiança. Tupã achou outra coisa ali para fazer barulho. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Gente, desculpa. O Marcelo falou, lágrimas são detergentes alquímicos da alma. Chorar faz bem para a alma, não precisa se desculpar. Mas é que se eu também deixo, né, isso vir assim, com essa força, eu não consigo nem ler. Ingra, me passa o nome desse livro, quero comprar. Tomara que você ache, viu, Nice? Mensagem do Outro Lado do Mundo. Tomara que você ache, porque antes de resgatar ele, que esse é meu há muitos anos, e eu consegui encontrar ele onde ele estava, porque eu tenho mudado tanto de casa, eu procurei na internet e não achei ele disponível para compra. Gratidão, amados, por estarem aqui comigo, mesmo depois dessa cachoeira. Vamos seguir mais um pouquinho, eu sinto da gente seguir mais um pouquinho. Vou me esforçar para não ser tão chorona. Mas é que especialmente essa parte, né, onde ela enfrentou... Pronto. Olha o brinquedo que ele ama. Olha o brinquedo que ele ama. O pai dele compra essas porcarias e depois dá para ele fazer de brinquedo. Vamos lá. Vou me esforçar aqui. Capítulo 22. Meu juramento. Não havia diferença entre os dias da semana. Cadê o outro brinquedo barulhento? Peguei também. Peguei outro brinquedo barulhento. Não fazia diferença entre os dias da semana enquanto vivi com a tribo. Não havia como saber em que mês estávamos. Era o tempo aparente. Não era um problema. Certo dia tive a sensação estranha de que era Natal. O porquê não sei ao certo. Não havia nada por perto que sugerisse sequer remotamente um pinheiro enfeitado ou uma garrafa de cristal com eggnog. Bebida feita de ovos batido, açúcar, leite, rum ou vinho, muito comum no Natal do Ano Novo. Eggnog. Mas provavelmente era 25 de dezembro. Isso me fez pensar nos dias da semana em que um incidente que ocorrera em meu consultório, há alguns anos. Na sala de espera havia 2 padres que discutiam religião. A conversa pareceu se inflamar quando vigorosamente debateram sobre se o verdadeiro sabá, segundo a Bíblia, era no sábado ou no domingo. Ali no remoto deserto, a recordação do episódio pareceu cômica. Já era o dia seguinte ao Natal na Nova Zelândia, enquanto na América era a noite de Natal. Eu conseguia imaginar a linha vermelha e curva traçada no Oceano Azul, no Atlas. O tempo declarava começa e termina aqui. Em uma fronteira invisível, sobre um mar em constante movimento, cada novo dia da semana tinha seu nascimento. Também me lembrei de ainda aluna do colégio St. Agnes estar no drive-in do Allen, em uma noite de sexta-feira. Comíamos hambúrgueres enormes e esperávamos soar meia-noite. Uma mordida na carne, às sexta-feiras, significava pecado mortal e danação eterna. Anos depois, a lei foi mudada, mas ninguém nunca respondeu à pergunta do que acontecia às pobres almas amaldiçoadas que já estavam condenadas. Agora, tudo isso parecia uma estupidez. Não conseguia imaginar uma maneira melhor de reverenciar o próprio Natal do que o modo de vida da tribo das pessoas reais. Não celebravam feriados como fazíamos anualmente.
Reverenciavam cada membro da tribo durante o ano todo. Não era um aniversário específico, mas para reconhecer o talento da pessoa, sua contribuição à comunidade, seu desenvolvimento espiritual. Não celebravam tornar-se mais velho, celebravam tornar-se melhor. Uma mulher me disse que seu nome e talento significava cronometrista. Acreditam que todos temos múltiplos talentos e progredimos através de uma série de forças. No momento, ela era uma artista do tempo e trabalhava com outra pessoa que tinha capacidade de recordar com detalhes. Quando lhe pedi para explicar melhor, informou-me que os membros da tribo procurariam orientação nesse sentido e mais tarde me diriam se eu teria ou não acesso a esse conhecimento. Passara-se cerca de 3 noites sem que a conversa fosse traduzida para mim. Eu sabia, sem fazer perguntas, que a discussão girava em torno da questão de me comunicar ou não alguma informação especial. Também sabia que não se tratava só de mim, mas do fato de eu representar os mutantes em geral. Tornou-se óbvio que o ancião defendia a minha participação. Tive a impressão de que Ota era quem mais se opunha. Percebi que fora escolhida para viver uma experiência única que a nenhum outro forasteiro fora permitido até então. Talvez o conhecimento da cronometrista exigisse demais. Prosseguimos a marcha no deserto. O terreno era de pedras, areia e alguma vegetação, escarpado, não tão plano quanto a maior parte do que já atravessáramos. Parecia ser uma depressão gasta na terra, sobre a qual gerações dessa raça escura caminharam. Sem aviso, o grupo se deteve e 2 homens avançaram, separaram arbustos entre 2 árvores e rolaram grandes pedras para um lado. Sem aviso, o grupo se deteve e 2 homens avançaram, separaram arbustos entre 2 árvores e rolaram grandes pedras para um lado. Atrás havia uma clareira na encosta da colina. A areia havia sido carregada para a entrada, que foi escavada. Ota virou-se para mim e disse: agora será permitido que conheça a cronometragem. Depois de observar, compreenderá o dilema que meu povo viveu. Você não pode entrar nesse lugar sagrado até fazer o juramento de que não revelará a localização dessa caverna. Fui deixada só do lado de fora, enquanto os outros 62 entravam na caverna. Eu podia sentir o cheiro de fumaça e vê-la se elevando tenuamente da rocha que cobria o cume da colina. As pessoas vieram a mim, uma de cada vez, primeiro a mais jovem. Pegou minha mão, olhou em meus olhos e falou com sua língua nativa que não compreendi. Eu podia sentir sua ansiedade em relação ao que eu faria com o conhecimento que estava prestes a receber. Ela me dizia, através da inflexão da voz, do ritmo e das pausas, que o bem-estar de seu povo seria exposto pela primeira vez a um mutante. Em seguida veio uma mulher que eu conhecia como a contadora de histórias. Também ela segurou minha mão e falou sob o sol intenso. Sua face parecia mais escura, suas sobrancelhas finas, azul escuro, da cor de uma pena de pavão, e o branco do olho claro como um giz. Acenou para que Ota se aproximasse e falasse por nós. Ele veio e, enquanto ela segurava minhas mãos e fixava diretamente meus olhos, ele me transmitiu suas palavras. A razão que a trouxe a este continente é o destino. Você fez um acordo antes de nascer, de encontrar outra pessoa e trabalharem juntas para o benefício mútuo. O acordo era de só se procurarem depois de pelo menos 50 anos se passarem. Chegou o momento. Você conhecerá a pessoa porque nasceram no mesmo momento e há o reconhecimento no plano da alma. O pacto foi firmado no plano mais elevado de seu ser eterno. Foi um impacto. A mesma informação dada quando cheguei à Austrália pelo jovem desconhecido no salão de chá estava sendo repetida por uma mulher idosa.
Em seguida, a contadora de história pegou um punhado de areia e pôs na palma de minha mão. Depois, pegou outro punhado e abriu os dedos, deixando a areia filtrar através deles, indicando que eu devia fazer o mesmo. Isso foi repetido 4 vezes em honra aos 4 elementos: água, fogo, ar e terra. Um resíduo de pó aderiu a meus dedos. Saíram da caverna um por um, todos falaram comigo e seguraram minhas mãos. Mas Oota não traduziu. Depois de passarem um tempo comigo, voltaram à caverna e outra pessoa saiu. A cronometrista foi uma das últimas a se aproximar e não estava sozinha. A conservadora de memória a acompanhava. Demos as mãos de modo a formarmos uma trinca. Giramos em círculo com as mãos dadas. Depois, tocamos no chão com os dedos, ainda de mãos dadas, nos erguemos e estendemos as mãos ao céu. Isso foi feito 7 vezes em louvor às 7 direções: norte, sul, leste, oeste, em cima, embaixo e dentro. Quase ao terminarmos, o curandeiro se aproximou. O ancião foi o último. Oota o acompanhava, revelando-me os locais sagrados dos aborígenes, inclusive aqueles da tribo das pessoas reais que não pertenciam mais aos nativos. O local de união tribal mais importante havia sido o Uluru, agora chamado Ayers Rock, que é um monte vermelho gigantesco no centro do país. É o maior monolito do mundo, que fica a 384 metros da planície e hoje é acessível aos turistas que o escalam como formigas, depois retornam ao ônibus de excursão para passarem o resto do dia flutuando nas piscinas antissépticas e cloradas dos hotéis dos arredores. É aquele monte que tem na capa do livro. Embora o governo diga que pertença tanto aos monarquistas britânicos quanto aos nativos, é óbvio que deixou de ser sagrado e não pode mais ser usado para nada que seja, mesmo que remotamente, sagrado. Há aproximadamente 170 anos, os mutantes começaram a construir linhas telegráficas ao longo do amplo espaço aberto. Os nativos tiveram que buscar outro local. Desde então, a arte, os entalhes históricos e as relíquias foram retiradas e a maior parte exportada. Os túmulos foram assaltados e os altares foram despojados de tudo. A tribo acredita que os mutantes eram tão insensíveis que imaginavam que o culto religioso aborígene terminaria quando eles tomassem todos os locais sagrados. Nunca pensaram que o povo fosse para outro lugar. Foi um desastre devastador para as reuniões de várias tribos e o começo da dispersão das nações aborígenes. Algumas lutaram e morreram numa batalha perdida. A maioria se introduziu no mundo branco, esperando a generosidade prometida, que incluía alimento inesgotável, e morreu na pobreza, a forma legal de escravidão. Os primeiros habitantes brancos da Austrália eram prisioneiros que chegavam acorrentados em navios de carga como solução para a superpopulação carcerária da Inglaterra. Até mesmo os militares enviados para vigiar os condenados eram escolhidos entre os considerados sacrificáveis pelo Tribunal Real. Não é de admirar que, quando um prisioneiro acabava de cumprir a pena, era libertado sem um tostão e, não reabilitado, tornava-se um selvagem empregado de navio. As pessoas sobre quem podia exercer poder tinham que ser inferiores a eles. Os nativos desempenhavam esse papel. Gente, é muito parecido com o Brasil. Oota, ou as Américas, né? Oota revelou que sua tribo fora orientada a retornar cerca de 12 gerações. Este local sagrado manteve vivo nosso povo desde a origem dos tempos, quando a terra era repleta de árvores, até mesmo quando a grande inundação cobriu tudo aqui, nosso povo ficou a salvo. Não foi detectada por seus aviões e seu povo não consegue sobreviver no deserto,
tempo suficiente para localizá-lo. Poucos homens sabem que ele existe. Os objetos antigos de nossa raça foram tomados por seu povo. Não temos mais a posse de nada, exceto o que há aqui, sob a superfície da terra. Não restou nenhum objeto material em qualquer tribo aborígene relacionado à sua história. Foram todos roubados pelos mutantes. Isso é tudo que resta de uma nação inteira, de uma raça, pessoas reais, de Deus. O primeiro povo de Deus, os únicos seres humanos verdadeiros que restam no planeta. A curandeira aproximou-se pela segunda vez naquela tarde. Ela carregava um recipiente com tinta vermelha. As cores que usam representam, entre outras coisas, os 4 componentes do corpo: osso, nervo, sangue e tecido. Seus gestos com a mão e instruções mentais me disseram para cobrir o rosto com a tinta vermelha. Assim fiz. Então todos saíram e, novamente, fixando-me nos olhos de cada um, concordei 62 vezes, escotaram-me para dentro. Acho que eu vou parar por aqui. De repente eu decido o horário, né, dessa última, indo o meu lado direito do cérebro. Deu uma pausa, né? Seguindo o meu lado direito do cérebro, que é o lado da intuição, do sexto sentido, da telepatia, da expansão de visão, expansão de consciência. Para quem não sabe, nosso lado direito do corpo é o lado masculino e o lado esquerdo é o lado feminino. Mas quando vai para o cérebro, cruza. Então o lado feminino, do aspecto feminino, passa a ser o direito e o lado masculino passa a ser o esquerdo. Isso estava, né? Ela falou ali durante a narrativa sobre ela agora estar aprendendo com as pessoas reais a usar o lado direito, mas aqui no livro não tem essa explicação. Então, agora eu estou lembrando de trazer. Então, de acordo com essa utilização do lado direito, eu senti que eu deveria seguir o fluxo da vida e vir todos os dias fazer essa leitura na hora que dava, né? Porque eu tenho tido várias outras atividades, os dias têm sido bem cheios e cheios de experiências incríveis, né? De transcendência, de desafios, transcendência dos meus próprios limites de percepção, né? De visão da vida, do que é verdade na minha vida, nas minhas relações, para que eu possa expandir um pouco e curar um pouco, né, as minhas relações, né, dentro desses nossos paradigmas de relação tão adoentados, né. Eu até lembro de falar para vocês que ontem eu fiz uma live muito reveladora com João e Tati, da Rama Permacultura, tá aí, tá aí gravado, né, na página. Eu super indico para vocês assistirem, porque é um sintoma, né? São vários sintomas muito graves, né, de auto-engano dessa nossa sociedade adoentada. E eu sinto que essa grande doença que nos assola hoje pode ser o caminho da cura. A cura do desamor, a cura da desunião, a cura da artificialidade, a cura da ilusão de desconexão com a grande mãe terra. Então a gente está vivendo um processo de cura tão precioso, gente, tão precioso. É possível que amanhã, durante a leitura, eu vou ver se eu consigo marcar um horário, já que amanhã eu não tenho tantos compromissos assim. E aí eu coloco aí um aviso, porque eu sinto até nesse último dia de leitura, a gente fazer uma meditação pelas pessoas que estão
em agonia, que estão, né, em desespero, porque o que eu sinto, assim, profundamente, é que nem são as pessoas infectadas que mais precisam de oração. Essas também precisam. É a oração, né, para acessar a cura, para se conectar com a vibração de cura. Mas quem está infectado e continua na vibração de cura, está vivenciando essa experiência da infecção pelo coronavírus de uma maneira muito frutífera. Eu sinto que a gente tem que orar e meditar e elevar a vibração para aquelas pessoas que estão com a vibração baixa. E tem muita gente com a vibração baixa sem nem estar infectado pela doença, né? Que estão dentro de um paradigma de prisão, de separação, de ódio, de polarização, de condenação do outro. Essas pessoas são as que precisam de oração. Eu sinto isso bem fortemente. Então amanhã, nesse último dia de leitura, vamos fazer uma oração. Eu tenho feito todos os dias, mas a gente pode fazer aqui uma roda, né? Uma roda de oração. Então, eu tô vendo que vocês também concordam, né? Que a gente pode fazer isso juntos. Seria lindo fazer no entardecer, alaranjado, com o Monte Urululu da Austrália. Gostei, Marcelo, dessa sugestão. Então, vamos firmar amanhã esse último dia de leitura. O que é que vocês acham? 17 horas seria bom? É uma boa, né? Vamos. Então, amanhã, às 17 horas... Livraria Teles... Ó, a Livraria Teles está dizendo ali, ó, projeto de emprestar livros para a comunidade e recebemos doações de livros. Muito bom, muito bom. Então, tá marcado. Amanhã, às 17 horas, a gente vai fazer o último dia de leitura do livro. E aí, provavelmente, mais ou menos às 18, a gente vai estar entrando em meditação, aqui nessa roda de cura, nessa roda xamânica. Vou acender aqui uma vela, vou trazer um copo d'água, colocar aqui nesse entorno, né, os elementos. E a gente... Maracanaú, Ceará, que massa. Ah, Livraria Teles, muito bom. Então, gratidão, amadas, amados, amores. Tupã dormiu. Depois de muito furdunço, depois de muito sacudir plástico, ele aquietou. Um beijo. Bom dia para todos nós. Que tenhamos força, amor e coragem para enfrentar os desafios de hoje com muita confiança, com o lado direito do cérebro. Beijos!